Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta. Eu quase que imitei aquela vinhetinha que tem, mas aquela vinhetinha de rádio, não é para TV. Emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui a gente está ao vivo mais uma vez com o programa Opinião. A Gisela Simona, deputada federal, está com a gente aqui mais uma vez. Eu gosto quando ela vem aqui porque a gente... O que foi, Jacinho? Ele está fazendo um monte de gestos, é para eu olhar para lá, ó. Eu estou olhando para lá e ele falando para olhar para cá. Então, a gente vai hoje fazer um bate-papo com a gloriosa Gisela Simona, que está aqui com a gente. Eu gosto quando ela vem aqui, porque a gente, além de atualizar sobre as coisas do Congresso Nacional, notadamente Câmara Federal, também uma forma de ela prestar contas. Gisela, está ou não está trabalhando? Se está, o que ela está fazendo? O que ela fez? Como que ela está votando? Enfim, tudo isso é motivado por isso. A gente abre o espaço para que o entrevistado, no caso um parlamentar, possa expor, dizer a que veio, né, prestar contas sobre sua performance parlamentar propriamente. Então, por isso que ela está aqui. E ela sempre que a gente convida, ela vem. Só não vem quando ela está lá em Canarana. Fala, não posso, como é que eu... Mas faz um esforçozinho, deputada. Mas, menino, não posso. Como que você quer que eu saia daqui do Xingu para ir... Aí não tem jeito mesmo. Aí a gente entende, senão a gente fica batendo firme para que ela venha, porque nós fazemos questão que ela e os outros 10 membros da nossa bancada, por enquanto 10, né? Porque hoje são 8 mais 3, mas daqui a pouco com esses números novos aí, Lorenbeck sabe direitinho quanto que Mato Grosso vai ganhar, se não vai. Esses nossos parlamentares possam vir conversar com você que é telespectador, só que na ponta é o cara que vai lá votar, né? Então, é por isso. Opinião está no ar com a Gisela Simona. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu falei desses números aí, mas vai aumentar, não vai a bancada de Mato Grosso, tanto na federal como aqui na Assembleia Legislativa, não vamos ter aumento no número de parlamentares? Eu não sei, a deputada sabe disso melhor do que eu, porque o presidente da República vetou o projeto. E eu não sei se derrubaram o veto do presidente. Quem sabe? Diz a Simona. A deputada sabe. Então, geralmente a primeira pergunta é minha, mas Lorenberg atravessou e... Estou brincando, Lorenberg. Ele está passando aqui a bola para a nossa deputada, porque, de fato, houve um entendimento do Palácio do Planalto, só que aí o Congresso vai se manifestar, se manifestou, como é que vai ficar? Você tem essa informação aí, deputada, sobre como é que vai ficar isso, a mudança no número de parlamentares, tanto na Câmara, no Senado e também nas Assembleias Legislativas? Boa noite, bom tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês, né? Como disse, prestando um pouco de contas do nosso mandato, de alguma forma tratando dessa conjuntura política não só do estado de Mato Grosso, mas de todo o Brasil. E com relação à pergunta, né, só para fazer um histórico rápido para quem está nos assistindo, vejam que nós tivemos aí a Justiça Eleitoral, em razão do número de habitantes e de eleitores de cada estado brasileiro. Na verdade, em um primeiro momento, ela tomou uma decisão de fazer o remanejamento de vagas, ou seja, manter 513 deputados, mas alguns estados que perderam habitantes perderiam vagas e aqueles estados que ganharam habitantes ganhariam vagas, mas ficando dentro dos 513. Né? Os deputados aí, principalmente aqueles estados que, na verdade, não querem perder o número de deputados, acabaram fazendo um projeto de lei no sentido que pudesse aumentar as vagas aí de deputados no Brasil. Então, isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, mas quando chegou ao presidente da República, houve o veto. E ainda não apreciamos esse veto. Há sim a expectativa de que logo no início de setembro tenha uma sessão do Congresso Nacional em que esse veto venha para ser analisado. Tem uma pressão muito grande dos estados aí, principalmente do Nordeste, do Rio de Janeiro, que são os estados que, alguns que perdem até 4 vagas aí, que querem derrubar esse veto.
Eu, particularmente, votei contra o aumento desse número de deputados, até porque o custo é muito alto, né? E Mato Grosso, especificamente a nossa situação, a gente ganha de qualquer forma. Como houve um aumento da população, se tiver a decisão judicial não derrubar o veto, aumenta um número de deputado federal, né? E esse número de deputado federal, na verdade, ele de alguma forma impacta nos estaduais também. Agora, se derrubar o veto, aí aumenta 2 deputados federais, né? Lembrando que pela Constituição Federal, o número de estaduais é 3 vezes o número de deputados federais. Então, nós passaríamos aí de 24 que nós temos hoje, passaria para 30. 30, né? Exato. Não, mas se são 8, passaria para 9. 3 vezes 9... 20. Não, se for a decisão, se derrubar o veto. Se for derrubado o veto. Aí aumenta 2 vagas para Mas federais. se não for derrubado o veto e por... Aí tem 1 a mais. 1 a mais. E aí a Assembleia segue... 3 vezes 9, 27. Aí nós passa, teríamos de 24 para 27. Para 27. Aí o Lorenberg, que quer se candidatar, o Lorenberg está de olho aí, porque ele quer... Ele já enjoou da academia de letras lá e já quer virar deputado. Mas seria um excelente estadual, federal, senador da República. Tem meu voto. Aí. Já te convidou, já trouxe até fichinha de filiação no União Brasil. Exatamente. Lorenberg. Mas aí vou perder um colega aqui não, porque não combina, né? Ele, imagina, deputado Lorenberg e comentarista também. Aí mas tem muitos aí no Brasil. Tem, mas eu não acho legal isso não, porque aí fica... Lorenberg, deputado Lorenberg, o que você acha desse posicionamento que o senhor falou lá, que o senhor está envolvido nessa polêmica lá? Ele vai falar, obviamente, a opinião dele, e aí, por mais ético que eu sei que ele é, mas quem está assistindo vai, mas não... Tô brincando, Lorenberg, depender dele, esse negócio de política, Lorenberg, só... Candidatura, não? Só para falar mal de político, isso ele gosta, mas assim, para ser falado mal, para virar político, para ser falado mal, não... Ele não fala mal, ele fala a verdade, né? Mas antes de chamar o Lorenberg para a primeira participação dele, para a primeira pergunta, deixa eu só emendar aqui, deputada, o Congresso, o Senado propriamente se manifestou essa semana, a CCJ do Senado propriamente, o plenário não se manifestou ainda sobre o voto impresso, só que tem também ali algo que diz respeito à cota, diz que é 20% de mulheres. Isso. O que a senhora está... Porque isso vai ter que, primeiro, passar pelo pleno, não é pelo plenário do Senado, depois vai para a Câmara, se nada for mudado, aí depois que vai... Ainda tem um caminho para andar ainda, e para ter efeito para o ano que vem, tem que acelerar, porque senão perde o princípio da anuidade, e aí não... Tem que ser até outubro, salvo engano, não é isso, deputado? É isso. Tem 2 situações aí novas com relação às regras para as mulheres nesse novo Código Eleitoral que já foi aprovado pela CCJ do Senado e agora vai para plenário. 2 delas. Uma delas, hoje nós sabemos que para formar a chapa de candidatura, nós temos 70% de um dos sexos e 30% do outro sexo. Na prática, 70% de homens, 30% de mulheres. Infelizmente, um dia vamos dar essa virada aí. E o que a nova legislação vem trazendo? Que seria obrigatório, na verdade, manter a reserva desse percentual de sexo, mas não necessariamente preenchê-las. Porque os partidos foram punidos em vários lugares do Brasil no sentido da chapa laranja. Né? E essa situação. Então, se a chapa, só que ela não é obrigada a preencher, mas é obrigada a fazer a reserva. Mas o que isso vai acontecer? Se a chapa quiser sair com 70% de homens apenas, ela terá esse direito. Só que vejam que no mesmo artigo que está esse dispositivo, do caput dele, para aí o parágrafo 1º, nós temos uma regra que seria a compensação disso, porque nós podemos aí ter uma eleição sem mulheres. Então, vem a legislação dizendo que vai garantir cadeiras efetivas a mulheres aí dentro do Parlamento Municipal, do Parlamento Estadual e do Parlamento Federal, né? O que significa um total de 20%. Né? Então vejam que hoje no Brasil, que nós temos aí cerca de 750 câmaras municipais que não teria nenhuma mulher vereadora ainda, nós passaríamos a ter 20%, um grande ganho.
Assembleia Legislativa, como é o caso de Mato Grosso, né, se nós formos considerar o número de hoje, que são 24 deputados, né, aí vocês sabem fazer conta melhor do que eu, mas 20% de 24, né, nós teríamos aí praticamente mais 5 vagas de deputadas para mulheres. Né? Nós teríamos hoje, ao invés de uma mulher deputada estadual, nós teríamos 5 com essa nova regra. Mas por um período de 20 anos. Mas na Câmara Federal, vejam aí que 20% não tem muita alteração, porque hoje nós já estamos com 18% do parlamento com mulheres. Das 513 deputados, nós somos 91 mulheres. Então isso não teria no impacto. Por isso que, na prática, acredito que é muito forte a possibilidade de mudança dessa regra na Câmara dos Deputados, porque não teriam um impacto positivo no sentido de nós, para a próxima eleição, no sentido de aumento do número de mulheres nessas vagas, né? Então, e estudos aí já feitos e comprovados de que se a gente permanecer dentro desses 20%, nós teríamos aí mais 55 anos no Brasil para conseguir atingir a paridade, o que é muito tempo. Então, diante disso, eu acredito que ainda vai ter muita polêmica, principalmente na Câmara dos Deputados. No Senado, eu acredito até que passa isso, mas na Câmara vai ter muita resistência, seja para tirar a obrigação de preencher os 30% com mulheres e seja nesse sentido de ter 20% de cadeiras. Lá na Câmara, a bancada feminina vai tentar fazer com que seja um aumento progressivo. 15%, 20%, 30% por eleição, ampliando isso, até chegarmos à paridade. Que joia. O que significa dizer que se vai suscitar polêmica, se não polêmica, uma discussão mais aprofundada. Isso significa dizer que isso requer tempo, não é? Ou seja, para aquilo que estão pretendendo, para que faça efeito já no pleito do ano que vem, fica mais apertado. Não, eu falo que é impossível. Se os caras quiserem fazer um negócio mais corrido, não é? No sentido de acelerar mesmo lá, priorizar, enfim, as pautas, tem tudo disso também. Mas o tempo nós estamos entrando quase em setembro, daqui a pouco é setembro, outubro é o prazo máximo, e aí? Né? E aí a preocupação é com aquela questão do voto impresso, que também, de acordo com a CCJ do Senado, foi aprovada, mais precisa ainda do plenário. Agora sim, o Lorenberg Alves, nosso professor. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a nossa alegria de tê-la aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Gratidão. Deputada, já que falou em mulheres, vamos tocar num ponto que é negativo, né? Infelizmente é negativo. Tem um trecho de uma fala da senhora no plenário da Câmara Federal, no dia 12 de agosto do ano passado, e eu destaquei um trecho, eu gostaria de um comentário da senhora. Entre aspas, infelizmente, tem se tornado uma perigosa epidemia no país, conforme mostram números que são divulgados anualmente, diferentemente de estados ou de outras violências, cujos números caem, os números da violência contra a mulher aumentam. E, em Mato Grosso, temos ali uma das maiores taxas de feminicídio e de estupro do país. Fecham aspas. E aí eu gostaria muito de um comentário da senhora, deputada, mas no meio do comentário, uma avaliação. Qual é a avaliação que a senhora faz hoje da discussão sobre essa violência gritante, absurda, contra as mulheres dentro do Congresso Nacional, em especial da Câmara Federal? Então, Lorenberg, eu até agradeço pela pergunta, né, porque é um tema que nos sensibiliza muito, né, enquanto cidadã, enquanto parlamentar, enquanto mulher no nosso país, né, e principalmente aí dentro do estado que infelizmente mais mata mulheres no nosso país. É uma situação, é uma discussão que ainda é muito pequena diante do tamanho do problema que nós temos no Brasil. São 4 mulheres morrendo por dia no Brasil por feminicídio. Né? Nós tivemos aí algo que foi muito importante, inclusive tenho muito orgulho de ser algo que foi, desde sua autoria, a sua relatoria aqui de Mato Grosso, que é o pacote antifeminicídio, né? Onde a senadora Margarete
foi a autora lá no Senado e eu fui a relatora na Câmara dos Deputados desse projeto de lei que desde outubro de 2024 é uma lei no nosso país vigente em que nós temos a maior pena do Código Penal brasileiro, que é de 40 anos para quem pratica o feminicídio. Mas vejam que isso sozinho não é a solução. Não é a solução porque o que nós estamos presenciando, que 80% dos feminicídios que acontecem hoje, na verdade eles acontecem aí dentro de casa, né? Por maridos, ex-maridos, namorados, ex-companheiros, né? O que significa que não é só uma questão de segurança pública, porque senão nós teríamos que ter aí um policial dentro de cada casa, né? Nós precisamos sim, enquanto sociedade, fazer com que essa discussão se torne algo diário no nosso dia a dia. Diário, quando eu digo, é dentro das casas, para que rompa esse silêncio, né, que nós tenhamos aí nas escolas, né, essa questão e que nós tenhamos sim o poder público investindo mais em política pública, porque infelizmente o investimento ainda é muito pequeno para os resultados que nós queremos, né? Então nós estamos aí inclusive no mês de agosto lilás, que é o mês que se celebra essa questão de uma discussão mais aprofundada, essa reflexão sobre a violência contra a mulher e em várias rodas de conversa, eu que tenho andado muito aí no nosso estado de Mato Grosso, as discussões são em cima desses números do que eu, enquanto cidadã, posso fazer para mudar esse cenário, né? Então temos muito a caminhar ainda. Mato Grosso, pelo segundo ano consecutivo, é líder desses dados, o que é muito ruim, né? E nós precisamos aí, de novo, aprofundar. Não é só legislação, mas também não é só uma questão de jogar para o poder público essa responsabilidade. É de todos nós. Muito bem, é verdade. É até por conta disso que nós convidamos a Gisela Simona nessa ocasião de agora, por conta do agosto lilás, não é? Você sabe, você que acompanha o programa Opinião, sabe que a gente tem feito nos últimos dias entrevistas com pessoas, não só mulheres, mas pessoas ligadas diretamente à causa, né, ao combate à violência contra a mulher. Também à luz deste anuário que foi divulgado, foi revelado, não é, há uns 10 dias, aí, referente a 2024, que infelizmente traz um cenário sombrio do estado de Mato Grosso, notadamente quanto ao feminicídio. A violência contra a mulher como um todo, mas o feminicídio então escancara, não é? Ratifica, repete aquilo que já estava sendo registrado no ano anterior, e proporcionalmente, obviamente, né? E agora, o último também anuário da Segurança Pública, que fala desse cenário do feminicídio. Mato Grosso está lá de novo, insistente, e a gente fica aí patinando, tentando achar formas de achatar, primeiramente achatar, reduzir esses números, depois acabar com essa covardia que nos assola dia sim e dia também. Por que eu falo isso? É dissaboroso ter que chegar aqui, enquanto jornalista, ter que ler mais um caso de feminicídio. Aqui, você viu o caso do elevador, o cara que estapefou a mulher? 60 socos, olha. Outro caso em Sorriso de feminicídio, sabe? O mais recente. Então, assim, a doutora Elisamara falou ontem, a Claire falou ontem... 33. 33, né? A Elisamara esteve conosco anteontem. Uhum. E depois eu quero dar uma sugestão aqui para a deputada Simona, por conta de uma iniciativa, uma coisa que ela fez aqui, que gostaria de ver aquilo ilustrado em cartilhas. Eu falei com ela hoje por telefone, a doutora Elisamara de novo, ela mandou a outra cartilha lá de Sorriso, um exemplo que foi colocado em prática em Sorriso, que a gente trouxe aqui, mostrou, sugerindo para que outros municípios, os demais 141 municípios, adotem isso também como forma de divulgar o trabalho no combate à violência contra a mulher, não é?
Então, Paulo, assim, eu queria aproveitar a sua audiência, fazer um convite às mulheres, já que está falando aí dessa questão do Agosto Lilás. No próximo dia 30 de agosto, nós teremos aqui na cidade de Cuiabá um evento chamado Força Lilás. Ele vai acontecer ali dentro do Shopping Goiabeiras, dentro do espaço Sebrae, é um evento gratuito, né, onde nós vamos falar um pouco sobre essa questão de prevenção à violência contra a mulher, falar um pouco da questão da autoestima, porque nós entendemos aí que a mulher, ela na verdade acaba denunciando violências psicológicas, morais, que ela está sofrendo na medida que ela está bem com ela mesma e acreditando aí que ela pode sair desse ciclo de violência. Vamos tratar de defesa pessoal, né? Então vai ser um momento importante aí desse encontro conosco para nós discutirmos um pouco, falar um pouco da legislação que nós estamos trabalhando no Congresso com relação a isso, você podendo sugerir ideias para isso. Então é no próximo dia 30, né, a partir das 9 horas ali no Shopping Goiabeiras, no espaço do Sebrae. 9 da manhã, lá no Goiabeiras, no espaço do Sebrae. Então, esse evento onde a sua participação é preponderante, porque, afinal de contas, você participando e sugerindo, interagindo e sugerindo, você pode agregar valor, não é, no trabalho que se pretende. Não é? Tudo isso é com a pretensão de fazer com que isso que a gente está falando aqui possa ser amenizado. Paulo, vai falar de resolver? Você está querendo muito, não é muita pretensão não, mas primeiro a gente tem que amenizar. Eu tenho certeza que com a gente somando nisso tudo aí, forças, né? Nós aqui enquanto comunicadores, e homens também, né? e comunicadores, você aí como telespectador, homem ou mulher, também percebeu alguma coisa de anormal, denuncie, enfim, faça com que a gente possa, não é? Oriente aquela mulher que está sofrendo violência doméstica a pedir a proteção, porque outro fator que deixa a gente boquiaberto é que das vítimas fatais, Lorenberg, 5 parece só que teve, 5 que tinham proteção. Medidas protetivas. Então, é outro fator também. Se você percebe isso, que tem alguém que está sofrendo violência aí na sua vizinhança, chega de boa, conversa, orienta, procure lá, porque é melhor, porque senão o pior pode acontecer. E quando o pior acontece, já era. A Inês, que pode ser Maria, Joana, Joaquina, Fernanda, Maria, Marcela, a Inês pode estar literalmente morta, não é? Eu vou ali para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu quero chamar você para um grande evento, o projeto Viva o Seu Bairro, que estará dia 30, agora, dia 30, sábado, lá no Novo Paraíso 2, aqui em Cuiabá. O evento será lá no mini estádio do bairro a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos, por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade lá na área Kids, de graça, hein? E a noite cultural terá aí o som do Lucianinho dos teclados, a banda Os Maninhos, também capoeira VIP, DJ Roberto e recreação infantil com a turma da Tia Mari. Além, é claro, da imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E aí, moradores dos bairros Novo Paraíso 1, também do Jardim Florianópolis, Jardim União, Terra Prometida, Ouro Fino, Centro América, etc, etc. Todos são nossos convidados. E não esqueça de preencher o seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total de R$4.000. Viva o seu bairro! Mais serviços, participação e cidadania. Não perca, é sábado, dia 30, às 3, também conhecido como 15 horas. Lá a gente se encontra por lá, não é? Intervalo comercial, a gente volta num instante só. Muito bem, tá, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Muito bom ter você aqui conosco. Hoje a gente entrevista aqui, não é? Você está acompanhando a entrevista com a nossa deputada
Gisela Simona, que outrora era conhecida como Gisela do Procon. Agora ela deixou o Procon, deixou assim, né? Ela continua com o olho lá, outro cá, né? O pessoal manda. Agora mesmo eu estava tirando umas dúvidas com ela sobre essas questões de consumidor, estava conversando com ela aqui. E tem que aproveitar, explorar, né, os conhecimentos da gloriosa Gisela Simona. Está aqui na condição de deputada federal, estamos conversando sobre vários assuntos, alguns já foram colocados à mesa, outros virão ainda, não é? E a gente segue aqui, você pode interagir com a gente no nosso 99932-2529. A Gisela estava triste esses dias aí por conta da gatinha dela que sumiu, Lorenberg. Lembra? Nós fizemos até um anúncio aqui e tal. Qual que era o nome da gatinha mesmo? Fada. A notícia não é muito boa, né? Na outra vez que a Gisela esteve aqui, nós encerramos o programa, inclusive, fazendo um apelo para quem soubesse da Fada que entrasse em contato com a Gisela, não é? Até recompensa seria dada naquela ocasião. Só que a notícia ruim é que a Fada não apareceu, não é? Né, deputada? E aí... Mas eu não desisti. Ainda? Tem? Não desisti, né? Como, na verdade, a Fada não apareceu nem viva, nem morta, a gente não perde a esperança de que alguém pode encontrá-la, né? Então, encontrando aí uma gata fêmea, né, castrada, toda branca, né? Toda branca? Toda branca, 100% olhos branquinha. castanhos, claros, azuis? Olhos azuis, né? Com umas manchinhas só no focinho aí, é a Fadinha, pode ser a Fadinha. Mande uma foto para mim que a gente vai estar conversando. Mas faz muito tempo. Eu só espero que se ela não foi raptada, digamos que ela não tenha sido raptada, né? Roubada, mas se ela fugiu, alguém encontrou, não é? E não sabe que ela pertencia à deputada Gisela, que esteja cuidando bem, né? Porque eu fico só com esse receio, assim, alguém que de repente encontra um gato na rua, ou o gato aparece miando no quintal, e aí a pessoa maltrata, né? Então, mas se você tiver conhecimento aí acerca da Fada, que é essa gatinha aí, com essas características que a deputada Gisela citou aqui, entre em contato, pode ser conosco, inclusive, nós vamos encaminhar para ela, não é? Porque você sabe como é que a gente, quando tem amor pelos animais. O Lorenberg também é doido por causa de animais, né? Ele fala sempre aqui também. Aliás, o animal é um bicho que respeita mais a gente, porque, não é? Sente, né? Parece que é um negócio assim de outro mundo. Aí você entra em contato conosco, aí a gente entra em contato com ela, ou entra em contato com ela diretamente, não é? O Joaci não aguenta mais ela ficar reclamando dessa gata que não aparece nada. O Joaci é o glorioso primeiro-damo aí, o esposo da Gisela. Só aí para a gente terminar esse assunto, né? Mas ela sumiu no centro da Várzea Grande, né? E o nosso Instagram é Gisela Simona Oficial. Ali a gente está 24 horas online. Se você tiver alguma notícia, lá também tem a foto da Fada, né? Você pode comparar aí e poder nos acionar. Faz quanto tempo? Faz quantos meses que ela desapareceu? Foi março deste ano. Oi? Dia 19 de março desse ano de 2025. Né? Então fica a dica aí, então, para a gente tentar resgatar aí a gloriosa Fada de volta para casa. Por favor, Fada, se você estiver assistindo também, Fada, onde quer que você se encontre aí. Deputada, eu vou fazer uma sugestão. A gloriosa doutora Elisa Amaro esteve conosco aqui anteontem, e procuradora de Justiça, e ela fez algo aqui que eu achei maravilhoso, não estava nem previsto, que por conta do Agosto Lilás, ela eu perguntei para ela, eu pedi para que ela desse umas dicas aqui, né, para até orientar as pessoas, para a gente tentar combater essa violência contra a mulher. Ela pegou o celular e disse o seguinte: Lorenberg, me ajuda aí se eu estiver falando alguma coisa que não esteja de acordo com o que ela falou aqui. Ela disse assim, ó: você que inclusive está entrando num relacionamento, tome os seguintes cuidados. Ela deu orientações, dicas para aquela mulher, ao entrar no relacionamento, requerer
informações sobre O CPF do... tudo sobre o cara, CPF, comportamento dele, temperamento dele, se ele é machista, se ele não é, se ele usa remédio para, enfim, um monte de coisa. E foi uma lista, assim, tipo assim, não vai dormir na casa do cara sem... Antes dos 6... Só depois de 6 meses. Enfim, cria uma série de critérios, sabe? Eu achei aquilo eu sou pai, não é? Eu achei que se eu tivesse aquilo... Se bem que algumas coisas a gente já entende, né? Mas quando vem com a orientação de alguém que está no front, no combate a isso, quer dizer, a pessoa que sabe do que está falando, né? E aquilo, na minha opinião, simples, singela, se aquilo foi estratificado, materializado, ou até disponibilizado via internet também, mas materializado em uma cartilha, por exemplo, falei com ela hoje, inclusive, sugeri de novo hoje, né? Falei com ela falou, obrigado pelo feedback. Ela respondeu. E materializado numa cartilha e depois distribuído em repartições públicas, por exemplo, colégios, especialmente para o pessoal do ensino médio, que já está namorando, né? E ensino básico não, talvez não, mas assim, no ensino médio, que já tem moçoilas, rapazes que já estão namorando e tal. Isso não seria importante, já que você falou de sugestões aí, que lá vamos ter lá no shopping Goiabeiras, dia 30, esse evento às 9 horas da manhã. Então, fica mais uma sugestão aí que, de repente, pode haver isso a passar adiante, que eu acho que seria de uma grande serventia. Inclusive, Paulo, se tiver esse material, né, e a doutora quiser compartilhar com a gente pode tentar a impressão desse material lá na Câmara dos Deputados, né? A Câmara tem uma gráfica importante, desde que sejam materiais informativos aí, a gente consegue fazer a impressão desse material lá e fazer essa distribuição dentro do estado de Mato Grosso, né? Esse estado que justifica muito fazer esse trabalho educativo por aqui. Né? E algo que você falou de dicas aí, né? Eu estou na relatoria de um projeto de lei na CCJ para que na habilitação de casamento, que é aquele processo que a gente faz em cartório, um dos documentos a ser exigido é a certidão de antecedentes criminais dos 2 membros do casamento. Vejam que essa questão da violência, muitas vezes você é surpreendido depois do casamento que o seu cônjuge ali é alguém que já está respondendo o processo ou até já foi condenado por uma violência doméstica. Então, nós entendemos dentro desse trabalho que nós estamos fazendo e temos vários projetos de lei nesse contexto de proteção à mulher, um dos requisitos que nós estamos aí querendo fazer que se torne lei no Brasil é a exigência da certidão de antecedentes criminais, que hoje não é um requisito para casar no Brasil, mas que nós entendemos necessário, porque às vezes se você ali na véspera do casamento, você falar que você quer uma certidão de antecedentes criminais, vai parecer que você está desconfiando do outro. Mas como é um documento que se torna obrigatório, então ali automaticamente, no mínimo, a pessoa vai ter que se explicar, né, do porquê dessa situação. Então nós entendemos que é um documento importante, que hoje não está no Brasil como uma exigência, mas que nós estamos fazendo essa defesa lá na CCJ para que se torne lei no nosso país. Então ele está na CCJ, a proposta sua está na CCJ, né? Já tem algum encaminhamento já? Aguardando pautar para poder votar. Que ótimo, tomara que passe, viu? E que logo, logo passe também em plenário lá e depois que vá para onde tiver que ir, acho que tem que ir para o Senado também, não tem? Sim, vai ter que ir aí para o Senado. Volta, vai passando. Que vire lei logo, porque a gente precisa disso. Imagina isso como critério, exigência de documento, né? Aí não tem aquela coisa mais aí. É ótimo isso, não precisa de comprovante para tudo na vida. Meu filho para casar também vai ter que ter. Lorenberg. Deputada, tem um projeto de lei que a senhora votou, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. O projeto de lei é 363 de 2025. Na verdade, o projeto de lei é de 2022, que foi aprovado agora. Aprovado do deputado federal José Guimarães, do PT. No dia 23 de abril deste ano, que foi votado na Câmara. Ele altera a Lei 14.399, de 8 de julho de 2022, que altera lá, que institui a Política Nacional
Aldir Blanc, melhor dizendo, de fomento à cultura. Tem duas situações aqui. A primeira, o deputado do PL, Sóstenes Cavalcante, no dia da votação, ele entrou com requerimento solicitando a retirada de pauta. A retirada de pauta. E aí a senhora votou contra a retirada de pauta. A senhora e o Emanuelzinho foram os dois únicos que votaram contra a retirada de pauta. A deputada Fernanda, o deputado Assis, o deputado Rodrigo Dazaeli e o deputado Barbudo, todos votaram a favor da retirada de pauta do projeto. Claro que 98 é menor do que 229, portanto, 229 votos manteve na pauta o projeto. Foi para votação, foi aprovado com 225 votos contra 100. De novo, só a senhora e o Emanuelzinho votaram a favor do projeto. Os outros todos votaram contra o projeto. E aí minha pergunta é basilar, deputada. O que motivou a senhora a votar contra a retirada de pauta do projeto e o que levou a senhora a votar a favor do projeto depois? Então, na verdade, ser a favor desse projeto é ser a favor do incentivo, do fomento à cultura no nosso país. E vejam que algo que eu tenho feito constantemente dentro da Câmara dos Deputados. Eu voto muito a favor daquela pauta que faz bem para o Brasil, independentemente se ela vem da direita ou da esquerda, né? E, infelizmente, nós temos uma bancada que muitas vezes, pelo fato do projeto ser, né, de uma liderança que seja, por exemplo, do PT, já não vota no projeto exatamente porque é do PT, né? E eu não trabalho dessa forma, né? Tanto que hoje eu tenho plena convicção de que essa polarização é prejudicial ao país e ela faz com que muitas vezes projetos importantes que impactam positivamente na vida das pessoas sejam deixados para trás. Se nós formos observar no nosso país hoje a quantidade de pessoas que vivem economicamente falando, com base na cultura, né, que é uma das riquezas do nosso país, né, onde se trabalha com a criatividade do povo brasileiro, com a inteligência, a sabedoria do nosso povo, né, isso fomenta o turismo, fomenta a cultura, fomenta a economia, é algo que é realmente importante e é impactante, por isso votei tanto que não fosse retirado de pauta, porque inclusive se tivesse, nós teríamos aí uma questão de prejuízo com relação à continuidade dessa lei, que já estava vigente antes, né? Nós teríamos isso, e também votei a favor do projeto exatamente porque sei do impacto positivo que ela traz na vida das pessoas. É importante ler Aldir Blanc, surgiu exatamente no momento em que havia um hiato, havia uma lacuna enorme, não é? Aldir Blanc, para quem não sabe, um excelente compositor que nos deixou, que virou lei e agora a gente precisa que ela seja bem aplicada, não é? E que fomente de fato a cultura. E tanto que muitos municípios, muitos estados e municípios têm recebido e têm feito com que as suas políticas de cultura se movimente, né? Inclusive saindo da mão dos grandes artistas, né? Porque essa lei, ela exatamente faz com que aquele artista, aquele músico, né, aquele grupo de teatro que é lá do município pequeno do Brasil, ele tenha acesso a um edital, apresenta o seu projeto, né, e faz aí essa apresentação para conseguir um recurso para financiar. Então, isso é muito importante. E quero aproveitar sua audiência só para mais um fato. Por favor. O nosso gabinete, desde que eu me tornei deputada, a gente tem aí recebido muitos projetos importantes do nosso estado na busca de captação de emenda parlamentar. E o que ocorre com muita frequência no nosso estado de Mato Grosso? Muitas associações, elas não estão aptas para receber emendas, porque alguns acham que ter um CNPJ já é o suficiente para isso, mas na prática não é. Você precisa ter uma declaração de utilidade pública municipal, estadual, você tem que ter pelo menos 3 anos de constituição para poder requerer uma emenda parlamentar, você tem que ter a comprovação que você está em plena atividade dessa associação, não é uma ONG fantasma e nada disso, né? Ela está em pleno funcionamento.
e o nosso gabinete vai fazer aí uma capacitação, né? Nós vamos estar divulgando nas nossas redes, mas vai ser no dia 27 de setembro, onde estará aberto para que associações que têm esse desejo, essa vontade, esse interesse de buscar recursos, não só pelas emendas parlamentares, mas muitas vezes no edital como esse, né, de uma lei Aldir Blanc, mas não sabe escrever projeto, para que eles então se capacitem e estejam aptos para isso. Então você que aí está à frente de alguma associação aí que tenta acessar recursos oriundos aí de emendas parlamentares e de repente tem umas questões burocráticas que são exigências que são naturais. Imagina se o negócio, público, né? Se o negócio fica livre, aí vai virar uma casa da mãe Joana, né? Então procure o gabinete de Gisela Simona, que em setembro vai estar aí com um curso, uma capacitação, não é? Aí você vai dirimir suas dúvidas e saber o caminho exato, porque a Gisela tem uma assessoria muito boa que vai fazer com que você percorra aquele caminho de tirar os nós, não é? A Gisela virou agora a desatadora de nós. Ela vai desatar os nós para que você possa acessar, ter a possibilidade de acessar a esses recursos aí oriundos provenientes de emendas parlamentares, né? E que ela falou é verdade, tem muita gente que quer, mas não sabe, está travado por conta das exigências, que é uma burocracia necessária, não é uma coisa, não é preciosismo não, porque senão vai virar uma bagunça, né? Eu vou ter que ir para onde? Deixa eu ver o horário aqui, para o intervalo comercial, porque eu já estourei aqui 2 minutos, mas a gente volta num instante só. Cá estamos de volta ao vivo com a Gisela Simona, aqui no programa Opinião na sua TV Pantanal, ao vivo, não é? E a gente vai... Eu quero perguntar aqui, Lorenberg, ia pedir para você abrir, mas me ocorreu aqui um assunto que senão eu vou acabar esquecendo e acabar não entrando. E o último bloco, a gloriosa sua colega, a Coronel Fernanda, ela estava cobiçando a possibilidade de ser relatora da CPMI, daquela roubalheira, aquela vergonha que ocorreu contra, especialmente os idosos, os pensionistas e tudo mais, né? Eu estou falando, evidentemente, dessa questão, dessa polêmica aí da fraude no INSS. E aí, acabou, parece que não virando, mas eu quero saber do seu posicionamento propriamente, né? Já que agora já se andou um pouco, né? Já se deu uma avançada no que diz respeito, embora a Câmara ainda, parece que ainda não divulgou seus, acho que 16 nomes. E o que você está vendo nesse movimento aí? E se você, deputado, acredita que ela poderá dar uma resposta satisfatória, tirando a questão... Eu sei que é difícil tirar a politicagem do meio disso aí, mas é preciso tirar, pelo menos para trazer, dar luz àquilo que de fato está por trás dessa roubalheira. Por enquanto falar de 6 bi, mas há quem diga que é bem maior essa quantia aí. Como é que você está vendo isso aí? Qual que é a sua expectativa? Então, vejam que inclusive nessa semana nós tivemos aí, eu acredito que um grande avanço nesse tema, em especial por conta de quem acabou aí sendo o autor e relator da CPMI. Né? Em que sentido? Né? Nós tínhamos aí o governo, de alguma forma, mirando os cargos da CPMI, né? No que se refere aí a essa composição, né? E vejam que acabou tendo uma reviravolta, uma reviravolta, onde a oposição conseguiu eleger o Carlos Viana, que é do Podemos, né? Que tem um comportamento de oposição na casa, e como relator foi o Alfredo Gaspar, que inclusive é o do União Brasil e que tem um comportamento mais de oposição dentro da casa, né? Eu entendo que isso foi importante, sim, porque, na verdade, eu acredito que não tem como empurrar
para baixo do tapete aquilo que eventualmente houve falha por parte do governo, né? Isso vai vir à tona. É claro que a gente não quer também que se vira politicagem também no sentido de achar culpado que não existe nessa história, né? Mas nós precisávamos sim, minimamente ter pessoas de mais isenção. O Alfredo Gaspar, especificamente, que é do União Brasil e que eu conheço um pouco mais, ele é membro do Ministério Público, né? É um promotor de justiça antes de ser deputado e que, na verdade, não tem nada assim que desabone a sua conduta, né? Tem essa experiência na questão de investigação, então acredito que vai ser muito positivo. Eu acredito que isso fez com que a gente se fique mais positivo com os resultados, porque o que eu entendo que essa CPMI tem que entregar? Primeiro, os verdadeiros responsáveis por esse escândalo de corrupção. Segundo, nós precisamos fazer uma compensação aos danos sofridos aos aposentados e pensionistas que são pessoas vulneráveis no nosso país, né? Terceiro, nós precisamos aí sim fazer com que se resgate a credibilidade dessa instituição, dessa autarquia que é o INSS, tão importante para o Brasil, que recebe as pessoas mais vulneráveis aí, né? Eu vou receber um auxílio maternidade via INSS, eu vou receber um auxílio doença via INSS, a minha aposentadoria é por lá, então nós precisamos que realmente haja esse resgate de credibilidade e eu acredito que essa CPMI tem muito a contribuir aí para o Brasil. Mesmo sendo numa véspera de eleição, porque é isso, porque o governo estava com os olhos esbugalhados nos principais cargos da CPMI, por conta de que se avizinha aí o pleito, né? E aí, agora, com a presidência e a relatoria não sendo do controle do governo, fica mais difícil. Mas também pode querer dizer que pode também virar politicagem, né? Porque a oposição pode também querer tripudiar em cima para desgastar o governo. Essa é a minha preocupação, inclusive, né? De que vire uma ferramenta de politicagem e que não se chegue ao denominador que a gente espera. Ah, Paulo, mas já está havendo o ressarcimento. Mas quem está ressarcindo somos nós aqui, não é quem roubou, não. É quem roubou. Não é? Mas algo que talvez possa ter o equilíbrio aí, né? O governo, na medida que o governo perdeu a presidência e a relatoria da CPMI, a gente já viu algumas alterações dos membros dessa CPMI, né? No sentido do governo tentar manter o equilíbrio nessa comissão. Então, eu acredito que isso vai fazer com que tenha, em termos de resultados, né, uma questão que seja mais equilibrada, sim. Professor. Deputada, vamos aproveitar que a senhora está falando do Congresso Nacional. Eu tenho aqui uma pesquisa do Datafolha na avaliação do Congresso Nacional. Essa pesquisa foi feita no mês de julho e ela traz 3 pontos que eu gostaria da reflexão da senhora. Aliás, 4 pontos. O primeiro deles, por exemplo, 35% dos entrevistados disseram que o desempenho do Congresso Nacional é ruim e péssimo. É um pouco maior do que foi no ano passado. Apenas 18% dos entrevistados acham ótimo o desempenho do Congresso Nacional, que é abaixo do que fora em 2024. Em 2024 eram 23% de ótimo. Aí tem um outro ponto. 78% dos entrevistados dizem que os congressistas agem mais em benefício próprio, em benefício particular, do que em benefício da sociedade e da coletividade. E um outro ponto e último, 73% dos entrevistados afirmam que os congressistas tratam melhor os ricos do que os pobres. Eu gostaria muito de uma reflexão da senhora, deputada. São números muito ruins, né? Mas que entendo perfeitamente porque é a percepção, né, da população diante das entregas que o Congresso Nacional tem feito, né? Eu estou no Congresso há 2 anos e eu vou dizer para vocês que a polarização que a gente vislumbra no dia a dia tem impedido muitos avanços no Brasil. E isso bate na porta de todo brasileiro, porque é isso. Nós já poderíamos ter votado a isenção do imposto de renda até 5 mil, não votou, porque a pauta que querem é anistia, é foro privilegiado. São coisas que não atingem a grande maioria da população.
nós temos aí situações, né, também dentro da polarização que vale a pena o registro, né? Nós temos situação de IOF sendo cobrado, né, e uma narrativa que IOF é imposto de rico e que não é. Entendeu? Nós temos situações no Brasil hoje que infelizmente fazem com que esse comportamento de a todo momento obstruir a pauta, né, de nós não discutirmos aqueles projetos que podem até ser mais polêmicos, mas que resolvem mais a vida da pessoa, eles acabam por conta da polarização não vindo na pauta e se fica o tempo todo Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro e que não dá mais, né? Então eu acredito que a resposta, na verdade, de todo esse problema que o Brasil enfrenta hoje, pode vir nas urnas do próximo ano, né, do brasileiro que está sentindo na pele as dores de não ter resultado da política brasileira, que ele, na verdade, tome posições diferentes. Né? E eu digo, se isso está ruim do ponto de vista de projeto de lei, está ruim também do ponto de vista até das emendas parlamentares. Porque esse jogo de que eu não voto o que o governo quer e, por outro lado, o governo eu também não pago emenda porque você não vota o que eu quero, então é um jogo de praticamente de chantagens ali que atrapalha o brasileiro. Nós sabemos que, infelizmente, muitos municípios brasileiros dependem das emendas parlamentares no formato que está hoje. E não receber também impacta negativamente. Né? Você vai no município e fala assim, não, nenhum deputado federal mandou nada para cá, nenhum senador mandou nada para cá. Então, por quê? Porque de todo esse conflito hoje existente dentro do Congresso Nacional, o que é muito ruim para o país, e eu vejo que a saída para isso é nós aí pensarmos mais nas pessoas, no Brasil, do que nas questões políticas partidárias do nosso país. Falando nisso, o município de Boa Esperança do Norte está carente de emenda. É o caçulinha, é o 142º município, acabou de ser criado, o prefeito esteve aqui chorando, coitado. Pô, esses deputados e tal. Então ele está em expectativa de, dependendo da cor partidária, parece que ele é do MDB, Dona Lemberg, ele esteve aqui. Então assim, eu falei para ele, ó, prefeito, eu vou fazer o seguinte, todo deputado que vier aqui, estadual ou federal, eu vou sugerir para que no próximo ano possa colocar, porque eles estão pedindo tudo emprestado lá. Entendi. Café, açúcar, pegando o servidor lá não sei da onde. Então, assim, todo mundo começou um dia, né? Deputada, eu tenho que encerrar o programa já, mas eu queria umas pinceladas aqui. A senhora falou, eu vi o governador outro dia comentando a respeito, eu queria a sua opinião. Anistia, eu também já ouvi alguns do União Brasil se posicionando. A senhora efetivamente é a favor ou contra? E o IOF também, que a senhora repudiou aí, que não é imposto de rico, coisa nenhuma. Qual que é o seu posicionamento sobre esses dois pontos aí? Bom, com relação ao IOF, eu votei contra o aumento do IOF, né, exatamente dentro de uma bandeira que não só eu, mas inclusive a União Brasil como partido tem sustentado de nós não termos mais impostos no Brasil, né, o aumento de taxação dentro do Brasil, né, porque isso o brasileiro não suporta mais essa situação. Então isso a gente tem mantido. Com relação à questão da anistia, é um tema polêmico, né? Eu sou a favor na medida que a gente não a tenha de forma ampla e restrita como está sendo propagado, mas que a gente considere realmente o ordenamento jurídico brasileiro para balizar esse projeto. Agora, se me perguntarem se eu acredito na votação da anistia dentro do Congresso, eu acho muito difícil hoje, é o sentimento que eu tenho, principalmente em razão dos últimos atos que a gente teve dentro da Câmara dos Deputados. Ok. Eu também tenho que te perguntar duas coisas a mais. Uma que eu tenho curiosidade, porque a Marisa Batalha, ela que está na sua assessoria, ela me passou aqui que você está com um projeto de proibir o cigarro eletrônico. Isso. Por quê, menina? Porque mata, né? O vape mata. Nós temos vape que fala? É o vape, os dispositivos eletrônicos para fumar. E ele é isso, né? Diferente do cigarro tradicional, que tinha aquele odor que, né? Hoje não, ele tem sabor, ele tem cheiro bom, né? E isso está fomentando principalmente nos nossos jovens, essa questão do uso dos cigarros eletrônicos e muitos jovens morrendo com doença pulmonar. Então nós estamos contra, não queremos a regulamentação, nós queremos sim a proibição total no Brasil do cigarro
cigarros eletrônicos para fumar. Tem meu apoio. E sobre, só tenho que responder em 40 segundos, sobre o governador, a bancada, o Mauro Mendes, o governador é do União Brasil, tem se movimentado acerca do tarifaço, ou movimentado a bancada a respeito disso lá no Congresso? A orientação que tem em relação a isso aí? O Estado de Mato Grosso, queira ou não, de uma forma direta ou indireta, acaba sendo prejudicado. Mato Grosso tem 15% de exportação aí para os Estados Unidos, né? O governador Mauro Mendes buscou aí, na verdade, ampliar nossa exportação para o mercado asiático de uma forma de compensar tudo isso, né? E em termos de bancada federal, junto à FPA, a gente está tentando trabalhar nessa questão que não está fácil, né? E melhorar a relação diplomática aí via governo federal e o governo dos Estados Unidos. Aí tentam um caminho paralelo, né? Índia, ou China, sei lá. Japão, quem quiser, a gente não pode ficar parado. Gisela Simona, deputada federal, muito bom tê-la aqui, obrigado. Tem que encerrar o programa agora, porque tem futebol chegando aí. Obrigado por ter vindo. Esse espaço está sempre à disposição. Eu que agradeço. Meu Instagram, Gisela Simona Oficial, para acompanharem um pouco mais do nosso mandato. Alô, Fadinha, Fada, volta para casa. A gatinha dela está sumida, tem mais de 3 meses, isso aí. Então, Fada, volta. Obrigado a Isis, que é a mídia social, né, que faz o trabalho de mídia. Está filmando um monte de coisa ali também. E o Joacir, que está ali também, que é o glorioso esposo da Gisela Lorenberg. Até segunda-feira. Segunda-feira, doutor Milton da Saúde, promotor de justiça lá, Milton da Silveira, vai estar conosco aqui. Eu esqueço o nome, falei com ele o dia inteiro hoje. Então, e olha, vem futebol pela frente aí, ó, o Brasileirão da Série B, aqui na Rede TV, tem o jogaço que você acompanha só aqui na TV Pantanal, que é Criciúma e Novo Horizontino. Acompanhe agora aqui na sua TV Pantanal, até segunda, bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.